agora considerar um sistema relativamente diferente, né, do gás ideal, que é o paramagneto ideal de spin meio, né? Então eu vou ter, né, a gente vai ter, por exemplo, um conjunto, né, de partículas, né, fracamente interagentes, né, ou interação zero, por isso o ideal, né, que possui, né, momentos magnéticos aqui, né, distribuídos de modo aleatório, né? E aí a gente vai considerar que nós temos N figuras dessas. Então, nós vamos considerar que ele possui dois estados, né? Cada spin desse daqui vai possuir um estado up, né? Um momento M, né? De dipolo magnético up e um down, né? Então tem o up e o down, como a gente já tinha discutido isso antes, né? Existem essas duas possibilidades, tá? Como dito antes, isso daqui é o momento de dipolo, né? Se você pegar ali, né, uma espira ali, por onde passa uma corrente I, tá? A gente pode associar, né, um momento de dipolo M a essa quantidade, né? O momento de dipolo M, buscar textos de eletromagnetismo e eletricidade, ou até de física 3, né, básica, isso é a corrente, né? A corrente vezes a área, né, desse circuito aqui, né? A gente coloca um vetor, né, porque é a corrente, né? Se a gente considerar o circuito simples, corrente linear fechada aqui, né, girando nesse sentido, né? Vezes a área desse circuito, né? A área desse circuito vezes o elemento normal, né? Esse elemento normal está nessa direção aqui, né? Fazendo a regra, né, da mão direita, né? A gente coloca a mão no sentido do giro da corrente, aí isso aqui vai apontar, né, na direção desse vetor normal. Só, né? Quando a gente tem uma quantidade como essa, né, esse momento aí, e a gente aplica um campo, né? Aí a gente vai aplicar esse campo aqui, ó, se a cadeia está nessa direção, a gente aplica o campo, né, nessa direção aqui, tá? Então a expressão, né, para energia, né, quando se aplica esse campo né, em um momento como esse, né, essa energia é dada por menos mi, que é o momento de dipolo, escalar com o campo magnético. Como a gente vai considerar um campo uniforme aqui por simplicidade, essa energia aqui vai apresentar dois valores, né? Por exemplo, quando está alinhada com o campo magnético, né? Esse produto escalar aqui, ó, vai dar um ângulo, né? H nesse sentido, Mi nesse sentido, né? O que a gente tem aqui é um produto de Mi vezes H, né? Os escalares no módulo de cada um desses. Como tem o sinal negativo, a gente acrescenta menos aqui. E quando a gente tiver o momento no sentido contrário, né? Digamos, o campo tá para cima, tá? E o momento de dipolo, né, tá nesse sentido aqui, né? O mi. Então, o ângulo entre eles é de 180, esse produto aqui vai dar menos mi h, né? O módulo vezes o campo, e o sinal negativo vem do produto escalar, com o menos que aparece aqui fica mais. Então, a gente tem duas energias possíveis aqui. Uma é essa negativa e a outra é essa positiva. Então, essencialmente, né, a energia de cada um desses dipolos presentes aí na cadeia, né, ela depende de um fator sigma, né, onde esse sigma, né, sigma vai ser um mais ou menos 1, tá? Então, ele assume um valor mais 1 para esse resultado e assume um valor, né, menos 1 para esse resultado. Ou, né, a gente acrescenta esse sinal negativo na expressão e executa, né, as somas aqui. Então a gente pode dizer que esse E de sigma possui, né,
menos mi vezes H vezes um sigma, certo? E onde esse sigma aqui é mais 1 ou menos 1. Mais 1, né, ele dá esse resultado, menos 1, ele dá este resultado aqui. De modo que a gente consegue escrever, né, a energia total desse sistema aqui, né? Basta somar a energia de cada um desses momentos aqui, dessas partículas presentes na cadeia. Então a gente pode dizer que esse funcional de energia, né, ele vai ser, né, menos mi vezes H vezes sigma 1, referente ao primeira partícula, menos mi H sigma 2 para a segunda, né? Menos mi H sigma 3 para a terceira. E aí a gente continua essa soma, dá menos mi H sigma N, né? Para o enésimo spin presente nessa cadeia, ok? A gente pode escrever isso, né, num formato mais curto, que é a forma de somatório. Então, isso aqui, a gente chama isso aqui de um índice. Esses dois termos a gente está considerando constantes, né? Aqui. Então, vai dar menos mi H somatório em I de sigma I, né? Obviamente, esse somatório variando de 1 até N, que é o último elemento presente na cadeia. Então, o que a gente está interessado inicialmente? Encontrar a termodinâmica desse sistema. E para isso, né, utilizando, né, o ensemble microcanônico, a gente vai pegar ou vai calcular todos os microestados acessíveis ao sistema com energia E, tá certo? Fixa, né? A gente precisa contar quantos estados acessíveis ao sistema nós temos, né? Sendo que todos eles precisam ter a mesma energia E, né? E a energia do nosso sistema, a gente aprendeu como escrever, ela é dada por H é menos mi H, onde H, esse H é o campo magnético, esse mi é o momento de dipolo, vezes o somatório em I variando de 1 a N, de um sigma I, né? Onde esse sigma I assume, né, os valores mais ou menos 1, né? Esse mais 1, né? Quando o dipolo estiver alinhado com o campo e menos 1 quando ele estiver em sentido contrário ao campo magnético. Para fazer, né, o cálculo desse número de microestados acessíveis ao sistema, a gente precisa primeiro fazer algumas definições prévias, né, como a gente fez, como se faz lá, ou como foi feito lá no problema do caminhante aleatório. Né? A gente vai dizer que N é o número total de spins ou momentos, né? Número total de partículas, né? No sistema, tá? N mais é o número total de partículas com spin mais meio, e N menos é o número total de partículas com spin menos meio, tá? Esse mais menos meio é só para dizer que ele tem esses dois estados possíveis, ok? Bom, essas três quantidades aqui, elas estão relacionadas, né? Obviamente, o número total de spins, né, de partículas é igual à soma do número total de partículas que tem spin up mais o número total de partículas que tem spin down, né? Então, N é igual a N mais N menos, tá? A gente consegue essa relação
entre essas duas quantidades, tá? Além disso, né, em termos de energia, né, a gente pode dizer que a energia do sistema é igual a menos mH somatório em I variando de 1 a N, tá? De sigma I, tá? E isso é igual a menos mi H. E, obviamente, ó, eu vou ter N mais spins up. Então, N mais, né? Menos, né? Menos, porque vai aparecer o sinal negativo aqui. N menos spins do tipo down, tá? Então, além desta expressão aqui, nós conseguimos encontrar esta outra que relaciona a energia e o número de spins up com o número de spins down. Agora veja só, né? Isso aqui, né, é um sistema linear nessas duas variáveis aqui, né? Por exemplo, nessa daqui a gente tem n mais n menos igual a n, e nós temos nessa n mais menos n menos igual a menos e sobre μh, né? Então a gente pode escrever essas duas equações, tá? Ó, n mais n menos igual a n, que é o número total de partículas ou spins, e aqui n mais menos n menos igual a menos e sobre μh, né? De modo que a gente consegue escrever essas duas quantidades, n mais e n menos, né? Em termos do número total e da energia fixa do nosso sistema. Para nossa sorte, né? É um sistema linear simples, né? Você pode fazer por N formas, aí fica a critério, né? Eu vou resolver pelo método da soma, né? Como eu tenho as mesmas variáveis aqui com coeficientes iguais e sinal trocado, eu vou somar uma com a outra primeiro, né? Então a gente vai ter n mais n mais, 2n mais, n menos menos n menos dá zero, isso é igual a n menos e sobre μh, né? Mi é o momento de dipolo, H é o campo, é a energia total do sistema. Então, daqui a gente tira que N mais é igual a 1 meio de N menos E sobre μh, ok? E aí a gente pode proceder de forma similar para encontrar quem é o N menos, né? Ou a gente usa novamente o método da soma, ou então simplesmente isola o n- em uma das equações em função do n+, né? E substitui o valor de n+ encontrado nessa daqui. Então vamos proceder dessa forma, né? Então, ó, vê só, pegando essa primeira aqui, que é relativamente mais simples, né? E isolando o n-, nós temos que n- é igual a n menos n+. Só que n+ a gente já tinha determinado, então eu vou substituir agora este n+, nessa equação, fica n menos 1 meio de n menos e sobre μh, e aí a gente pode simplificar, já é o resultado, né? Mas vai ficar n menos meio de n, né? Menos com menos mais, e aqui, ó, menos com menos mais, meio de E sobre μh, né? N menos meio de N dá N sobre 2. Então, fica N sobre 2 mais meio de E sobre μh. A gente pode isolar esse meio, né? Então, o N menos fica igual a 1 meio de N menos mais, né? E sobre μh. E o N mais fica meio de N menos E sobre μh. Agora, né, como a gente tem, né, todos os parâmetros, né, em função da energia do sistema, né, dos parâmetros físicos, como o momento de dipolo e o campo magnético, e o número total de partículas ou spins presentes no sistema, né, a gente consegue agora escrever
o número de microestados acessíveis ao sistema em termos desses parâmetros, né? Então, por exemplo, se o sistema possui um total de n partículas, sendo que n mais delas apontam, tem spins, né, para cima, e n menos delas tem spins para baixo, né? Qual é o número total de possíveis estados acessíveis ao sistema, microestados, que mantém, né, a energia fixa E, né? E tem um número total de partículas N. Então, ômega, né, é dado, né? A gente já fez isso, é o mesmo problema lá do caminhante aleatório. São todas as possíveis combinações que os N spins podem fazer. E aí eu divido, né, pelas repetições para a gente não ter microestados acessíveis repetidos, né? Então, N1 fatorial, né, as possíveis combinações existentes, né, permutações existentes entre esses N1 vezes o N1 não, desculpe, N mais, né, e aqui N menos, né, fatorial. Então, esse é o número, basta agora substituir os valores, né, que a gente encontrou para N mais e N menos, e o N é o próprio número de partículas presentes no sistema. Então, ó, só reescrevendo isso que eu falei, isso aqui é o ômega, né? Para uma energia E, para um número de partículas M, sujeito a um campo magnético uniforme H, né? Para cada spin tendo, para cada partícula tendo um spin meio, né? Dado pelo momento ali, mi, né? Escrito no sistema. Então, fazendo essas substituições, isso dá N fatorial sobre N mais, aqui a gente encontrou isso aqui, dá 1 meio, né, de N menos E sobre μh, tudo isso fatorial, vezes, né, esse foi o mais, agora o menos, 1 meio de N mais E sobre μh, né, fecha, tudo isso fatorial. Então, esse aqui é o nosso número de microestados acessíveis ao sistema, né? Para uma energia fixa E, um número total de partículas N, né? E spins do tipo meio, sujeito a um campo magnético uniforme H. Antes, né, a conexão com a termodinâmica é feita através dessa relação, né? A entropia é o Kb ln de ômega, certo? Onde a gente toma o limite, né, com o número de partículas, né, tendendo a infinito. A gente chama isso de limite termodinâmico, ok? Então é o que a gente vai fazer agora, né? Exige algumas contas. A gente vai utilizar, né, por exemplo, uma expressão calculada anteriormente, né, que é o limite, o logaritmo natural de um n fatorial sendo n muito grande, isso aqui é aproximadamente igual a n ln de n menos n. A gente chamou isso aqui de fórmula de Stirling. Então, como ômega, né? Ômega de E de n é igual a n fatorial sobre, né? Só reescrevendo o que a gente já tinha obtido, 1 meio de n menos E sobre μh fatorial, né? Vezes 1 meio de n menos mais E sobre μh fatorial, né? E aí agora a gente vai aplicar o logaritmo, né? Para encontrar a entropia do sistema, né? Fazendo em seguida o limite termodinâmico. Então, aplicando o logaritmo nessa expressão, ó, logaritmo de ômega de E de n, isso aqui é o logaritmo dessa expressão inteira, n fatorial sobre 1 meio de n menos E sobre μh, fecha, fatorial, 1 meio de n mais E sobre μh, fecha, fatorial. Então, aplicando
obviamente, as propriedades, né? Ó, a gente tem uma razão, né? E no denominador a gente tem um produto. Então vai ficar o ln de n fatorial menos ln desse produto que a gente abre em uma soma. Então eu vou escrever isso que eu acabei de falar.